minutos. Felipe Melo já está aqui trazendo as notícias do esporte. O Santos estava quase conseguindo uma grande vitória, mas deu uma bobeira, né, Felipe? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia, Pedro, para todo mundo. Olha, foi um jogo maluco. Eu estava lá na Vila Belmiro acompanhando a partida, né, pela Rádio Bandeirantes. E o Santos fez 2-0 no líder Botafogo no final do jogo, né? Olha, o Santos ganhou, conseguiu uma vitória importante. O Botafogo, a terceira derrota na competição, já estava certo, mas aí aconteceu. E tem mais um detalhe, né? Tá com pinta de campeão o Botafogo. Isso é coisa de time campeão. Isso é coisa do Palmeiras do ano passado, de Abel Ferreira, que o time saía atrás, tomava 2-0 e tinha mentalidade para ir buscar o resultado. E foi o que aconteceu. O Botafogo com mentalidade, mesmo perdendo por 2-0, o Botafogo continuou atacando, continuou indo para cima, fez o 2-2 e por pouco não fez 3-2. Por pouco não virou a partida, por muito pouco. Então, mentalidade de time campeão, Botafogo, que se vai ser campeão ou não é outra coisa, mas pelo menos nesse primeiro turno o Botafogo sobrou e chegou a 40 pontos. 40 pontos o Botafogo chegou nesse segundo turno. O Botafogo é o líder do primeiro turno, com 40 pontos em 16 jogos, uma vantagem de 11 pontos sobre o Grêmio, o vice-líder, que ganhou neste final de semana. Portanto, uma rodada em que o Botafogo, mais uma vez, conseguiu um ponto importante fora de casa e numa recuperação impressionante depois de estar perdendo por 2-0. 83% de aproveitamento até aqui. É Exatamente. Muita coisa. Bom, o Grêmio tem um jogo a menos, né? Tá com 29 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. O que mais tivemos no final de semana? Tivemos a vitória do Palmeiras. Palmeiras quebrou aquele jejum incômodo e venceu por 3-1 a equipe do Fortaleza, chegou ao G4 da competição. Um tropeço do Flamengo em casa, 1-1 com o América Mineiro, lanterna da competição. Já o São Paulo perdeu fora de casa para o Cuiabá por 2-1. Corinthians e Bahia jogaram em Salvador e o resultado terminou empatado, 0-0. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Bragantino e Internacional, outro 0-0. Tivemos ainda o Cruzeiro sendo derrotado em casa pelo Goiás por 1-0 para o Goiás. E o Vasco da Gama, que fase na estreia do Ramon Dias, o novo técnico do Vasco. O Atlético Paranaense venceu o Cruz Maltino por 2-0. Ainda hoje, mais um jogo da rodada às 8 da noite. Tem Coritiba e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A do Campeonato Brasileiro, olhando a classificação, o G4, a gente tem o Botafogo na liderança, Grêmio vice-líder com 29, o Flamengo tem 28, é o terceiro, e o Palmeiras 28 é o quarto colocado. E no Z4, o Bahia entrou na zona de rebaixamento e o Goiás saiu. O Bahia é o 17º com 14, o Coritiba 18º com 11, o América o 19º com 10 e o Vasco, o lanterninha da competição, com apenas 9 pontos. Pela Série B? Série B do Campeonato Brasileiro, muitos jogos também nessa rodada. Tivemos ali na parte de cima da tabela uma mudança também, né? Porque a gente tem na Série B do Campeonato Brasileiro chegando no final do primeiro turno e agora o líder do primeiro turno é o Novo Horizontino. A gente nunca sabe quem que é o líder da Série B. Era o Criciúma, o Vitória, o Criciúma, que era líder, foi para a 5ª colocação. O Sport permaneceu na terceira colocação. Então, o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série B é o Novo Horizontino, 36 pontos. O Vila Nova tem 35, o Sport 35 e o Vitória com 34 pontos, fechando o G4, já terminou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda 2 jogos, Londrina e Botafogo às 7 da noite, Vitória e Chapecoense às 7 horas da noite. Os resultados deste final de semana, a gente teve o CRB vencendo a Ponte Preta por 1-0, Mirassol 2, Tombense 0, Criciúma 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova e ABC 1-1, o Ituano perdeu em casa para o Avaí por 1-0, o Guarani venceu em casa o Atlético Goianiense por 1-0, o Juventude fez 1-0 no Ceará e o Sport venceu fora de casa o Sampaio Corrêa por 2-1. Série B embolada e toda semana a gente tem a troca de comando ali, a troca de liderança no campeonato. Felipe, para a gente só mudar rapidinho de esporte aqui, Fernando Scheffer avançou à semifinal dos 200 metros livres no Mundial de Esportes Aquáticos que está acontecendo no Japão. Ele que foi medalha de bronze, né, na Olimpíada de Tóquio, fez um tempo de 1 minuto 46 segundos e 45 milésimos e ficou em terceiro na bateria eliminatória, né? Ele volta a competir na segunda-feira, nesta segunda-feira, né, a partir das 9h11 da noite.
noite de segunda-feira lá no Japão, né? Porque nós temos esse fuso horário aí, assim como no futebol feminino, que você já vai trazer as informações que está acontecendo na Nova Zelândia e na Austrália. E uma das estrelas da delegação brasileira, a Beatriz Dizotti, conquistou a vaga na final dos 1.500 metros nado livre, né? Prova de muita resistência. Ela que nadou ao lado e na mesma bateria de Kate Ledeck, né? Grande nome da natação mundial. Então a natação brasileira aí com esses feitos importantes. Seguimos aqui de longe torcendo pelos atletas brasileiros. Brasil, Brasil, Brasil! Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. E o Brasil estreia daqui a pouquinho, hein? Cadê a vinheta do Brasil aí? Torcida brasileira toda mobilizada. É estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Temos expectativa de um bom desempenho do Brasil nessa competição, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Novamente para você, para todo mundo. Olha, a seleção brasileira teve algumas surpresas nessa Copa do Mundo, hein? Até agora, alguns resultados surpreendentes. Então é bom ficar de olho com essa seleção do Panamá. O Brasil é favorito? Sim, é favorito. Mas como tivemos vários resultados, algumas zebras nesse início de competição, é bom ficar de olho. E quem falou sobre isso foi a Tamires, zagueira da seleção brasileira do Corinthians. Comenta que o principal é atuar com o grupo e não pensar na individualidade, que o Brasil precisa estar atento nesta primeira partida daqui a pouco, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. Então, a gente sempre sabe, né, que antes de começar a Copa, que emocionalmente a gente conversa como nós vamos estar e a gente sabe que o nervosismo faz parte, todas as emoções que envolvem uma Copa do Mundo faz parte. Teoricamente, algumas seleções, né, a gente fala favorita, não favorita, mas a gente tem visto nessa Copa do Mundo, e a gente teve, né, esse privilégio, de certa forma, de jogar no quarto dia da Copa, que a gente está vendo esses placares acontecendo, e por mais que a gente converse sobre isso, que a gente tem que ganhar jogo após jogo, que não tem adversário que vai ser melhor ou que vai ser pior, a gente tem que impor o nosso ritmo de jogo e saber que temos que ganhar o tempo todo e jogar o melhor todas as vezes, como a Pia disse. Isso faz com que a gente olhe também e esteja já vivenciando essa Copa do Mundo dessa forma, porque a gente viu aí muitos resultados que a gente achava que talvez seria resultado fácil para uma seleção e acabou não sendo. Então, isso aqui é uma Copa do Mundo, isso aqui todos querem ganhar, todos vão fazer a sua melhor tática. Bom, ela tá falando da Copa do Mundo disputada, né? Uma vitória nessa segunda-feira já coloca o Brasil na liderança do grupo, porque a França empatou com a Jamaica. Resultado surpreendente, 0-0. A técnica Pia tem hoje à disposição e deve colocar esse time, né? A escalação oficial ainda não saiu, mas Lelê no gol, Antônia, Kathleen, Rafaele e Tamires, Ari Borges, Caroline, Luana e Adriana, Geise e Debinha. Essa é a provável escalação da seleção brasileira para a partida de logo mais às 8 horas da manhã contra o Panamá, na Austrália, na cidade de Adelaide. Todos os ingressos vendidos. Hoje a seleção joga em um estádio um pouco menor, cerca de 13 mil lugares a capacidade, mas todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. E hoje A Marta não joga? Na reserva. Na reserva, À Marta? Mas a disposição. Marta não é a melhor de todos os tempos? A Marta já está com uma certa idade avançada, e fisicamente ela não está na sua melhor condição física, né? tem de lesão, né? Tá Tá recuperada, Mas assim, você tem a Marta no banco, se você precisar dela em algum momento, para um momento decisivo, ela vai estar lá. Então é importante a presença dela. E o simbolismo também que a Marta... Liderança. De tudo que ela fez pelo futebol e chegando na sua sexta Copa do Mundo. Sexta Copa do Mundo para Marta. Felipe, a bola já rolou e continua rolando, né, na Copa do Mundo. A Alemanha está vencendo o Marrocos por 3-0, 51 minutos. A gente tem o quê? 6 minutos do segundo tempo, jogo 3-0 para a Alemanha. A Itália venceu a Argentina na estreia, 1-0 para a Itália. E hoje ainda tem, depois do jogo da seleção brasileira contra o Panamá, mais à noite, Colômbia e Coreia do Sul, jogos da Copa do Mundo do futebol feminino. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.